Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha o futebol da Paraíba, seja no YouTube, seja na TV Diário do Sertão. Hoje a gente vai falar sobre mais uma rodada de Brasileirão, tanto da Série C, tanto da Série D. Hoje eu estou aqui ao meu lado com Pedro Quaresma, Caliane e Vitória, voltando, pro giro da rodada. Enfim. E aí, como é que vocês estão? Estou bem. É bom voltar, Faz um tempinho que eu não apareço, mas apareci. Muita coisa pra gente falar hoje, jogos do Botafogo 13 e Souza, jogos movimentados negativamente, pra ser bem sincero, mas fiquem ligados que a gente vai falar sobre muita coisa que a gente apurou, que aconteceu também nos jogos e muito debate, Muita polêmica também, Quaresma? Perfeito, é isso aí. E é isso. Vamos embora, depois você vai ver tudo isso depois da nossa intro. Muito bem, Pedro Quaresma, queria saber o que você tem de destaque para essa semana. Antes de começar nosso programa. Bom, a gente apurou mais uma vez a questão das placas de publicidade, nos jogos tanto de Série C e Série D. O que foi apurado foi que a CBF ainda não fechou patrocínio para as competições nacionais nível Série C e Série D. O que tem de placa foram aquelas placas normais da CBF, e também do próprio patrocínio do clube, que é mandante. Outra coisa que a gente apurou foi a questão do goleiro Michael, Botafogo, que foi expulso na partida contra o ABC. Saiu sentindo uma pancada no tórax. Perguntei ao médico o que aconteceu. Ele disse que não tinha nada de grave acontecido com o Michael, que ia apurar no dia de hoje, no dia seguinte, uma análise mais de imagem para ser algo mais preciso, mas que não preocupava. Perguntei ao Michael também, ele disse que nada que um anti-inflamatório não resolvia, Ou seja, tá tudo tranquilo, foi só uma pancada no tórax e tá tudo certo. Ô, Caliane, Um cartãozinho vermelho. Pronto. Você tá voltando agora, a gente tá criando uma tradição aqui, infelizmente, que todo programa a gente tá criticando a CBF, que eles estão pedindo também, Tá então pedindo. seja bem-vinda. Você tava mas eles acompanhando de pedem. longe. Eu queria saber o que você tá achando de todas as informações também. Vamos dar um parâmetro geral antes de a gente começar puxando do primeiro jogo, que foi logo uma sapatada. Teve uma goleada, no 13, uma vergonha, dicas de passagem, lá em Natal. Tivemos Souza e Central, que foi um jogo morno, assim, não teve muita informação. Quem não assistiu Mas não perdeu muita coisa. não. E teve o recente, que foi o Belo e ABC, que foi mais agitado no segundo tempo, que o jogo também começou feio. O jogo foi terrível. Feio, mas o final... E nós estávamos lá, Sim, nós estávamos lá. Bom, vamos começar pela sapatada que o 13 levou. 4-0 para o América de Natal. O América de Natal Fora o baile. O América de Natal é campeão estadual, isso tem que ser dito. Mas 4-0 é demais. A gente viu algumas mudanças no elenco. Andrade entrou no lugar de Igor Rayan. Mas eu queria saber a opinião de vocês. Terceiro jogo de Felipe Sorian, terceira derrota. Logo 4-0, cara. É um começo muito, muito ruim pro 13 e pro Souza também. A gente tinha comentado no programa, antes de começar os campeonatos nacionais, que a vida do 13, principalmente, por ter um elenco pior que em relação ao Souza, ter um trabalho recente de Sorian e ter feito um paraibano muito abaixo também, que a vida do 13 seria mais difícil, seria muito complicada, mas eu não imaginava que seria tanto assim. Perdeu pro Santa Cruz em casa, 4-0 pro América. Assim, é um começo de Série D muito ruim pro 13 e, na minha opinião, caminha a passos largos para não ter calendário em 2026, Depende do Souza, se o Souza se classificar. Vai depender do Souza, mas também o Souza não começou bem. Pode sim recuperar o Souza. O 13 eu acho que vai ser difícil. Um pouco mais difícil. São 2 rodadas só, mas esse começo a gente não consegue ver alguma salvação. Um levantamento maior de jogadas ou uma dependência de Dione, que é muito grande. É isso que eu ia falar. Enfim, eu acho que o início do 13 é muito, mas muito abaixo mesmo. Eu só para completar, Quaresma, eu vou insistir o que eu falei no último programa, Eu vejo o que você falou de Dione, eu acho que o 13 ainda tem que trazer alguém para conseguir dividir essa responsabilidade. Tanto a responsabilidade de falar depois de perder 4-0, ele deu entrevista pra gente, de tá ali com a torcida, tá ali com a mídia, mas também dentro de campo de qualidade técnica. O 13 hoje depende 100% de Dione. Sim. Trouxe Pipico,
também não está servindo muito. Só para contextualizar também que Surian perdeu 3 jogos sendo um amistoso, né? Perdeu para o Santa Cruz na série D, agora perdeu para o amistoso do Sergipe e agora perde novamente de uma goleada, uma sapatada, uma vergonha de 4-0 para o América de Natal. É importante falar também que até o Dione deu entrevista pra gente, que ele falou sobre agora trabalhar em silêncio e voltar. Acho que o 13 tem que se reforçar. A torcida tá ficando cada vez mais impaciente. E tem que se entender, eu vou repetir o ponto que eu falei antes de passar a fala pra Caliane, que tem que entender que tá no centenário, lutando contra a vida ou morte. Você tem que conseguir um calendário. Você é um time com uma das maiores torcidas da Paraíba, um dos times mais tradicionais do Nordeste, e você não consegue respeitar a sua torcida em um centenário para conseguir uma classificação, para ter um calendário, cara. Então, assim, vai seguir os passos do rival? O Campinense tá sofrendo. A gente tem a realidade do Campinense, que é um time da mesma cidade. Quero ouvir sua opinião, Caliane. Tem a pressão grande, né, em Surian agora, que depois desses 3 jogos aí, amistoso e agora a Série C, vocês acham que cai, que ele é demitido ou que ainda continua o trabalho? Rapaz, para deixar atenção, vou fazer o seguinte, eu vou puxar a reportagem de Janu e na volta a gente responde. Pode ser? Pode ser. Perfeito. E na tarde deste sábado, dia 26 de abril de 2025, América de Natal e 13 se enfrentaram na Arena das Dunas em jogo válido pela segunda rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro de 2025. Enquanto o elenco americano saudava sua torcida que o recepcionava em casa, a equipe do 13 se reunia para a tradicional foto da partida. E como de costume, a torcida trezeiana se fez presente na Arena das Dunas, cantando em alto e bom som. E com a bola já rolando no primeiro tempo, poucas foram as chances claras para as duas equipes. Foi num escanteio curto cobrado por Dione, que recebeu de volta e cruzou a bola na área, que o 13 finalizou pela primeira vez na partida, mas acabou faltando pontaria. E foi aos 44 minutos do primeiro tempo que Dudu abre o placar para o América de Natal na Arena das Dunas. Agora 1-0 para a equipe americana, com direito inclusive a bandeirão na arquibancada. E buscando uma reação logo no começo da segunda etapa, o 13 chega com um chute de fora da área de Dione, que para nas mãos do goleiro Renan Bragança. Em outras oportunidades, o 13 chegava a tentar chutes de fora da área e teve oportunidades como essa, que passou rente à trave do goleiro do América. E foi num desses lances de ataque do 13 que o América conseguiu um contra-ataque que pegou a defesa trezeiana desprevenida. Herbert Christian saiu cara a cara com o goleiro Andrade do 13, que operou um verdadeiro milagre que deixava o 13 vivo na partida. Porém, logo na jogada seguinte, no escanteio em que a defesa do goleiro resultou, Herbert Christian se redime do gol perdido e amplia o placar para o América. Agora 2-0 na Arena das Dunas, deixando em êxtase a torcida americana. Após uma recuperação de bola no campo defensivo, é hora do 13 contra-atacar. Wanderson, que vinha passando pela ponta direita, recebe a bola pela lateral da área, mas bate fraco para a defesa de Renan Bragança. Em mais um lance de escanteio, o Galo tenta novamente diminuir o placar, mas a bola teimava em não entrar. Por outro lado, parecia que era dia de América. Em uma jogada construída pela lateral, sobrou novamente para ele, Herbert Christian, que assinalava seu segundo gol na partida. E olha ele aí novamente, em saída errada do 13, Herbert Christian recupera a bola e faz o seu terceiro gol na partida, o quarto do América de Natal. E com 4-0 no placar e um ótimo futebol apresentado, o América trocava passes enquanto a torcida aproveitava para gritar olé.
No último lance da partida, falta na entrada da área para o Galo. Dione chuta, mas o goleiro Renan Bragança agarra e não solta. É quando o árbitro apita o fim de jogo. 4 para o América de Natal, 0 para o 13. Falar pro torcedor é só pedir desculpa, né? Acho que a gente tentou fazer uma boa partida aqui, mas nosso jogo não encaixou. A equipe do América soube se portar dentro de campo, a gente não conseguiu encaixar neles. Mas, não tem nada perdido, acho que foi a segunda rodada, a gente sabia que seria jogos difíceis. A gente não contava com essas 2 derrotas, mas levantar a cabeça, trabalhar cada vez mais, acho que ficar em silêncio, que acho que só assim a gente vai conseguir reverter esse resultado e juntos para que a gente consiga primeiramente pontuar e depois pensar em classificação. Fim de partida aqui na Arena das Dunas, em Natal. O América vence o 13 pelo placar de 4-0, com 1 gol de Dudu e 3 gols de Herbert Christian, que acabou saindo do banco, aquele mesmo ex-Souza. O 13, com esse placar, vem colecionando a sua segunda derrota consecutiva na competição. São 2 jogos e 2 derrotas, acaba se complicando na tabela. Já o América, que conquistou o primeiro jogo, um empate, um ponto importante. Hoje vence por 4-0, jogando com muita superioridade aqui em Natal. Muito obrigado, Gabriel Januário, uma ótima reportagem como sempre. Estava lá em loco mais uma viagem com o nosso querido Marcos Werck Júnior e Diego, né? Nosso Zé. Vivenciando aí. Não vou fugir da sua pergunta, não. Eu acho que a resposta tá nos 4 gols, na fragilidade imensa que o 13 tem. Ele botou o Igor Rayan aqui. Cara, o que o Igor Rayan fez na temporada 2024, na minha opinião, ele foi um dos melhores goleiros da Paraíba. Ele e Dalton também, quando estava jogando, mas assim, a temporada que fez Igor Rayan, mesmo estando em Série D, é imoral. E aí, óbvio, o jogador também cai, mas o 13 não tem um time tão ruim. O 13 tem Pipico, tem Dione. Eu acho que, é verdade, precisa de mais reforço. Eu não sei se Felipe Suriano tá conseguindo, não tem essa possibilidade de conseguir reforço, mas o trabalho dele é fraco. Tem que ser dito. O trabalho dele é fraco. Ele não conseguiu uma vitória sequer em um amistoso. E um grupo tão difícil de Série D, tão disputado como está, continuar assim, 1-0 em casa, do Santa Cruz, que já tinha ganhado. O 13 já tinha ganhado na pré-Copa Nordeste, a gente tem que lembrar disso. E agora perdeu em casa. Conseguiu ganhar dentro do Arruda, do Santa Cruz, e perde em casa na Série D. Então, assim, óbvio, o Santa Cruz tem o investimento que tem, o América de Natal é campeão potiguar, mas tem que se entender a importância que está sendo o campeonato de Série D para a vida do 13. Então, por mim, eu acho que eu não sou diretor de nenhum clube, né? Nem tenho capacidade para isso, mas eu acredito que não se tem muito clima para permanecer Surian. Talvez se ele numa próxima rodada não conseguir dar resposta, ele tem que sair. E só para completar, eu sei que eu falei muito aqui, quase monólogo, mas eu acho até que essa mudança dele tirar Igor Rayan, botar o goleiro reserva e tomar 4-0, mostra que ele não conhece o elenco. Fala muito sobre Mostra que ele não conhece o elenco. E ele bota o goleiro reserva, que é o Andrade, com todo respeito ao profissional, mas tomou 4-0. A gente esperava pelo menos uma evolução, né? Do que foi ali no Paraibano. O Paraibano do 13 foi muito ruim, muito abaixo. E a gente esperava uma evolução agora na Série D, né? Com o Surian, com novos reforços. A gente tinha trazido aqui, foram cerca de 11 reforços para a Série D. Dei o destaque para Cezinha, dei o destaque para Flavinho, que fizeram bons estaduais pelos seus clubes. Lá ele. Lá ele mesmo. E a gente esperava uma evolução. Só que não é o que está acontecendo nesse começo de Série D, né? E a gente sabe que a Série D é um campeonato muito traiçoeiro. Se você perde, você vai perdendo, você vai empatando, não conquista pontos, é muito difícil de recuperar. Muito difícil de recuperar. Ainda mais num grupo tão difícil como é esse grupo do regional, tanto do Souza como do 13, né? E a informação que a gente tem também no dia de hoje, na segunda-feira, que é dia de gravação, é a demissão do executivo de futebol do 13, né? Sim. O nome do querido eu esqueci agora. Raul Santos. Raul Santos, isso. Boa, Karina. Todas as informações. Então a gente já começa a ver que o trabalho interno está sendo... Já está sendo desmontado. Exatamente. A gente vê que tem uma avaliação negativa em cima dos dirigentes e agora também do Surian também. Eu acho que vai ser muito cobrado, né? A pergunta de Cali é muito precisa. Eu não duvido de uma demissão rápida. Ainda mais conhecendo o nosso futebol brasileiro e ainda mais o paraibano. A gente sabe que técnico aqui não dura um mês se não estiver fazendo um trabalho bom. É bem capaz de o Surian ser demitido, sim. Mas não é o que eu faria. Eu sou muito contra
Essa questão Você acha que deveria deixar ele trabalhar? Sim, eu sou muito adepto a essa questão de deixar o treinador trabalhar, de dar tempo e tal. A gente vê muito exemplo de Zago agora, né? Sim, A gente vai chegar lá, mas já foi vaiado no Almeidão com 2 jogos. E Zago já é um nome gigantesco aqui na Paraíba. Mas enfim, eu sou contra essa questão de demissão muito rápida, mas o começo não é bom, né? Mas aí, Quaresma, você não acha que o ponto que eu levantei do goleiro, o fato dele mudar até o goleiro Fala do time, muito tu acha sobre que não fala muito que o trabalho tá dando errado? Ou você acha que mesmo assim tem que continuar? Bom, a gente deveria saber a informação do porquê, né? Sim, O que é que passou na cabeça de Surian em O que tirar que Igor foi Ryan? nesse treino aí que... Igor aconteceu no Ryan treino? é um cara que já é consolidado no 13, né? Teve uma boa temporada no ano passado, como o Gustavo falou, fez um paraibano ok. Mas essa, do nada, ir pro banco, fica um questionamento no ar, a gente não Eu entende acho muito que bem. Não sei se com Depois Saulo- de Oni, acho que Igor Ryan é o segundo nome Sim. do 13. E foi muito estranho, assim, ele ter começado no banco. Como o Pedro falou, né? Procuramos saber também o porquê, o que é que aconteceu no treino, para isso ter acontecido essa mudança. Mas eu acho, assim, que mais uma derrota ele cai. Ou pelo menos um empate. Eu acho que a torcida vai colocar muita pressão. Já tá colocando, né? Já coloca. E com razão. Com razão. Já estão começando a demitir alguns, né? Dentro. Lá ele. Então, Mas vamos ver. Responda a sua pergunta. Pra você acha que deveria ele ser demitido? Eu sou do time de Pedro aí, de deixar trabalhar. Ok. Mas, se não trabalhar, fora. Meu óculos Não, até caiu aqui. Fiquei Será nervoso, que é um fiquei sinal? nervoso, Então, eu se fiquei o óculos nervoso. caiu, Surian O vai Surian cair. vai cair. e a próxima rodada do 13, e para o Souza também, a gente ia entrar nesse assunto, né? Vai ser decisivo pros dois, né? Porque é 13 e Souza, próxima rodada da Série D. Então, eu acho que quem vencer vai Disputar a lanterna aí. vai ter um Disputa de ar lanterna. de alívio Sim. pro vencedor. Ou se for um empate, pode ser Se cria uma rivalidade gigantesca. promete ser um dos maiores clássicos recentes do... Tá se criando essa rivalidade, né? Exatamente. E a gente pode esperar, acho que um jogo muito duro. O 13 numa situação pior, porque não conquistou pontos ainda. O Souza começou muito mal também, a Série D só com um ponto, empatou contra o Central também. Mas o Souza vem de acho que duas partidas mais fáceis. Eu acho que o 13, né? Que pegou o Santa esse Cruz jogo e e o o Rio Grande do Norte Central. e o Então Central. acho que vem de dois times mais fáceis de Mais ser fácil, vencidos. sim. E não arrancou não fez nenhum gol. Que é muito contraditório do que a gente viu do Souza no Paraibano. Um Souza goleador que vai pra cima, E quando faz fizer gol. sólida também. E a questão do Diego Ceará também, que tá numa seca, né? Que São foi 6 jogos. o artilheiro do Paraibano. Então, Então, vamos entrar logo. vamos nessa entrar discussão. logo. Vamos Mas só pra pro- completar aqui, eu acredito que talvez você concorde comigo, que eu tava falando no último programa, só pra finalizar o assunto do 13 completo, que eu na minha percepção, o 13 não é favorito pra passar do grupo. Na Sim. minha percepção, A o gente 13 ia não falar é também favorito isso. pra passar. No último programa a gente teve essa conversa, acho que até Marcos concordou comigo, Ítalo discordou, se eu não me engano. Quiser assistir, entra no canal aí. Mas eu não vejo o 13 como favorito, só que foi o que eu falei. O 13 pode não ser favorito, mas tem que lutar para Pra conseguir ter essa vaga. pelo menos um calendário. Não aí. pode perder fácil, não pode depender do Souza. E o mínimo que a torcida pode fazer é cobrar. Sim. Que No faça direito isso, então dela. que vá atrás de recursos, de contratações para conseguir esse feito. Acho que a única coisa boa que aconteceu no ano do 13 até agora foi lançar a camisa, que é belíssima, Bonito mesmo. diga-se de passagem, mas de resto... É um velho, centenário muito, assim, Muito. depressivo, né? existe a maldição do centenário. né? Existe, Vamos Verdade. existe. Mas vamos falar do Souza. Antes de entrar nesse assunto do Souza, mais uma vez vamos deixar nossa indignação com a CBF, porque... Eu ia deixar pra falar depois do Souza. Não, mas Entrava no tópico. Então, Ele tá muito indignado. Vamos falar sobre a CBF, então. É porque a questão da CBF, a gente já informou em outros programas, mas só reforçando que, por enquanto, a gente não tem transmissão da Série D, muito por conta que o querido presidente Edinaldo Rodrigues afirma que já tem um contrato avançado com alguma empresa de transmissão para transmitir essas partidas E nada. e não E até deixa agora e não nada. permite os próprios clubes transmitirem nos seus próprios canais ou irem atrás das suas
transmissões, né? Que é o que a lei do mandante fala. Ele não permite, e se fizer isso, vai tomar uma puniçãozinha, né? Financeira. Então, o que é que a gente pensa em relação a isso tudo que Edinaldo tomou a decisão, né? A questão é que a gente não consegue trabalhar. Essa é a verdade. Como é que a gente consegue, sem ir ao estádio ou sem ouvir na rádio, que, na minha opinião, são os únicos meios que a gente tem hoje para acompanhar uma partida de Série D, a gente não vai conseguir fazer uma análise completa do jogo. A gente não consegue chegar aqui e trazer as informações do que aconteceu no jogo de forma precisa. E também pro torcedor, que não tem condições de ir ao estádio. Acompanhar o seu time. Como é que ele vai conseguir saber o que aconteceu no estádio, no jogo? Eu vejo o problema além, Quaresma. Porque assim, pra gente fazer nosso programa hoje, a gente teve que acessar o YouTube e ver mais ou menos de 2 minutos. Além de consultar nossos colegas que estavam lá, né? Sim. A gente, graças a Deus, a gente conseguiu mandar a equipe pra lá. Que já é algo, né? Conseguir mandar uma equipe pra estar lá presencialmente, porque senão a gente não tem informação. Então, assim, a gente da imprensa, todo mundo é afetado, não só a gente, mas todo mundo da imprensa, a gente tem esse papel de ser o comunicador, ser a ponte entre clube e torcida, ser transparente, trazer as informações. Como é que a gente consegue chegar aqui e falar com vocês? E ser... A gente tem que ser honesto, a gente não conseguiu ver, a gente não tem acesso à informação tão fácil assim. E a gente tá em 2025, né? Outro ponto muito importante que é o torcedor. Nem todo torcedor consegue estar presencialmente no estádio. Tem questões financeiras, entendeu? enfim. Muito torcedor ainda é apegado ao rádio, à televisão também, né? Claro, todo mundo, mas ao rádio também. Então fica difícil acompanhar o seu próprio time, né? Já é difícil, né? Porque muitas vezes não tem transmissão. Do Paraibano, por exemplo, é pago. Sim. Entende? Então, complica a vida do torcedor e da imprensa. O nosso colega Marcos Eric Júnior disse. É muito difícil torcer para algum clube na Paraíba. É muito difícil. E assim, eu como eu estava falando, eu acho que eu vejo além. O 13 e o Souza, que são os dois representantes da Paraíba na Série D, tinham fechado o contrato com o Canal Gold. E aí, a puniçãozinha financeira, né? Eu estava pesquisando essa semana antes de ir pro programa, era simplesmente perder os 50 mil que recebe para iniciar. E caso se classifique, não ia receber. O valor eu esqueci agora, se a produção puder me ajudar aí. O valor que ia receber caso conseguisse o acesso. Ou seja... Uma posição grave. Ou seja, se você fechar o contrato, se você vender o seu direito autoral, que é um direito seu, que já é contra a própria lei do mandante, né? Que o mandante escolhe onde vai passar. Sim. Se você exercer o que está na lei, a CBF vai tirar... Você vai estar jogando por Coca-Cola e por acesso, né? Você não recebe dinheiro. Só para completar, que eu vejo também, como eu estava falando, esse problema, além do torcedor e para nós da imprensa, também afeta o próprio clube. Porque eu até citei aqui que o 13 tem que trazer reforços. Para isso tem que ter recurso, tem que ter dinheiro. E para ter esse dinheiro, uma das melhores formas de você ganhar dinheiro é vender exatamente para transmissões, né? Uhum. E aí temos a lei do mandante no Brasil, falando dessa punição que Quaresma puxou, que garante o mandante de escolher onde é que vai passar a TV. Se eu quiser que passe na Globo, passa na Globo. Se eu quiser que passe no Futebol da Paraíba, que passe no Futebol da Paraíba. E aí, simplesmente, a CBF falou, você quer exercer a lei do mandante, que é um direito seu, que está na lei. Se você fizer isso, você vai perder valor de premiação, caso você suba, e o custeamento das viagens. Ou seja, você vai jogar pagando para viajar e vai jogar pelo acesso e por uma Coca-Cola no final. Cara... Fase de grupos, a produção mandou aqui, fase de grupos, 400 mil, se o 13 ou o Souza, que tinham fechado o contrato. Fechado esse contrato, não ia receber. Para a fase de grupos, não ia receber. 13 Santa Cruz. Não, o Souza estava fechando também com gol. Só explicando para a audiência. Sim. 400 mil, não ia receber. Se passar para a segunda fase, mais 150 mil, não ia receber. Oitavas de final, mais 150 mil, não ia receber. Quartas de final, mais 150 mil, não ia receber. Semifinal, 150 mil, não ia receber. Final, 200 mil, também não. Total, 1 milhão e 200. Então a CBF ia tirar isso simplesmente porque um time queria vender o direito dele de imagem. Como é que a gente fala que um time de Série D... Que já, a Série D, pra mim, já é um crime futebolístico. Você tem 64 times e só subir 4. Os outros 60 tem que dar vida pra conseguir um calendário. Nos estaduais. Nos estaduais. E, cara, você tem isso, essa é a solução.
É assim que a nossa confederação, mais uma vez citando aqui, resolve trabalhar com futebol. E aí, eu cito também, porque aqui a gente faz um papel de jornalismo, a gente tem que ser sério. Eu acho que isso atrapalha os clubes a conseguir uma maneira independente de conseguir recursos por transmissão, de conseguir se aproximar com o clube, de conseguir fazer um marketing, de conseguir se profissionalizar. E se fizesse isso, ia perder 1 milhão, a possibilidade de 1 milhão e 200, né? Na prática, ia ser de primeira 400 mil. Cara, a Confederação Brasileira de Futebol hoje está acabando com o futebol brasileiro. Em tudo. Como eu falei no último programa, se torna chato ficar repetindo. Na Série A e na Série B, o problema é da arbitragem, que foi os caras que decidiram, eles votaram lá. Na nossa realidade, Série C e Série D, é isso. Na minha opinião, é 50 vezes pior. Porque parece que os caras não estão nem aí. A gente não votou. Eles não estão literalmente Os times não... A gente que eu falo os times, né? Os times não votaram para isso acontecer, não tem poder nenhum, não consegue mudar. E aí, desculpa, a gente tem o maior respeito com a Federação Paraibana de Futebol, tem até um boné aqui, mas, cara, a presidente Michele Ramalho tem que falar alguma coisa. Tem que se posicionar, pô. Pô, o Souza tava fechando um contrato com a Gold. O 13 tá sem calendário, conseguiu um contrato com a Gold, né, pra transmissão. Perder isso, pra mim, é um desrespeito. Eu tenho que tomar até cuidado com a palavra aqui enfim. Pra mim é um desrespeito, pra não falar uma palavra pior, você impedir uma pessoa de exercer a lei do mandante, cara. E só reforçar que Michele foi uma das... Na verdade foram todos, né? Todas as federações votaram Todas as federações a favor de Edinaldo Rodrigues. Então, Rodrigues. tudo que tá acontecendo de ruim hoje, todo mundo tá ciente, já Todo tava mundo ciente. tá ciente porque Né? votou. Não adianta reclamar, não adianta chorar. Beleza que realmente é ruim, tem que manifestar sim, tem que cobrar, mas por que votou a favor? É muito chato isso. Todo o programa realmente a gente chega aqui, tem que falar mal, tem que bater, mas infelizmente é a realidade que a gente tá vivendo, né? É assim, estão abandonando o futebol Série D e Série C do nosso Brasil. Série A, eles Série B também. E seleção também. Seleção também. Agora, Quaresma, o que eu tava falando, eu acho que o questionamento não tem que ser pra presidente Michele Ramalho, com o maior respeito do mundo, não tem que ser por que você votou nele. Mas, cara, ela é próxima de Edinaldo. A gente sabe que tem a proximidade e o respeito da Confederação Brasileira de Futebol com ela. Por que ela não chega e defende os times dela? Sim. Os times que são federados na sua federação estão sendo prejudicados. Então, que a presidente tenha um senso de defender os clubes que estão federados a ela. De chegar lá e falar, tá tendo jogo aqui que não tá tendo placa de publicidade, seja na Série C ou na Série D, não tá tendo totem, tá sendo uma coisa ridícula, que a gente vai falar sobre isso também no jogo do Botafogo. E um clube que é federado, que é um dos mais tradicionais do meu estado, da minha federação, perdeu um contrato porque o senhor falou que se ele fechasse o contrato, ele ia perder 400 mil reais. Por que ela não usa a proximidade que ela tem da Confederação Brasileira de Futebol para trabalhar com o futebol? Exatamente. Para defender os times federados a ela. E aqui eu não vou nem entrar no mérito do que Edinaldo fez de aumentar salário, que são 16 salários para cada presidente da Federação de Futebol, porque eu não quero atacar o lado pessoal de ninguém. Eu estou olhando apenas o olhar profissional. E falando até como uma pessoa que estava na cocriação, né, desse projeto, cara, me dói muito. Todos aqui somos estudantes, nós somos apaixonados por futebol e a gente fez esse projeto para valorizar o futebol do nosso estado. E a gente fez isso que acontece. É difícil. Era isso que eu queria falar. Até escapuliu porque tá tudo bem. É difícil. Desculpa ter me prolongado, mas eu precisava falar isso. Presidente Michele Ramalho, se esse vídeo chegar na senhora, eu espero que a senhora me escute e faça isso. Defenda os clubes que são federados à sua federação. Por favor. Respeitosamente falando. Caliane, deixar você falar agora. É complicado, né? Porque a gente já é desvalorizado. O futebol brasileiro está desvalorizado hoje pela própria federação, né? E a gente sabe a dificuldade que a gente tem aqui de visibilidade no nosso futebol. E parece que cada dia é pior. Cada dia dificulta mais alguma coisa. E a presidenta, ela só observa, parece, né? Porque ela vê toda a dificuldade, ela vivencia a dificuldade que a gente tem de estar na mídia, de ter a visibilidade sabe? É complicado, mas aí a gente deixa nas mãos dela, né? Infelizmente muitas coisas tá nas mãos dela.
deixando claro também que a gente tá falando que toda a culpa disso é de Michele Ramalho. Não é culpa a CBF dela. tem culpa. O que a gente tá pedindo é que tenhamos uma presidente de federação que tente lutar Tem pelos que ter clubes um federados. posicionamento, pô. Que não seja igual à Porque- Federação Pernambucana, que faz uma nota defender. Não, a arbitragem errou, mas Edinaldo não tá errado. Absurdo. Não, é Pelo amor de um Deus. absurdo isso. Mas Vamos falar do ela- jogo agora? É como tu falou, ela tem uma influência, claro, ela Claro, tem sim, influência. sim, sim. E ela tem um poder nas mãos de ela poder representou nas mudar. Olimpíadas, não foi? Foi Sim. na Ela foi chefe da delegação. delegação do futebol feminino Bom. na França. Roupa suja lavada. É, né? Vamos falar agora do Souza. Vamos Um lá. empatezinho. Então, eu puxei esse assunto justamente por conta disso. A gente, Souza e... Cara, tu chega mais leve. Souza Central foi um jogo morno. Não teve transmissão. A gente teve equipe lá? Eu Não. acho. Não Tivemos equipe. Então Por isso não temos reportagem. a questão do jogo América e 13 também não teve transmissão. Mas a gente teve uma equipe lá que passou pra gente como aconteceu o jogo. Como se comportou cada equipe. O América foi bem melhor que o 13, enfim. Já no jogo contra o Souza a gente não tem tantas informações porque não teve equipe, não teve transmissão, a culpa é da CBF. Pra vocês- Resumindo, Mas mesmo assim a gente vai falar sobre porque mesmo a gente assim, pesquisa. exatamente. Pra vocês terem A gente tem noção- responsabilidade com o nosso trabalho. Gente, pra vocês terem noção, nossas informações aqui vai ser resumida no vídeo de 12 minutos. E de pesquisa. Nem escalação a gente teve Do Central, oficial. do Central, né? Do A gente Central, tem que a gente- do Souza. do Souza, do Central, a gente não teve. É muito Escalação difícil trabalhar oficial. com futebol paraibano, Então, é muito é difícil trabalhar com complicado. futebol, É no complicado. geral. Mas falando do jogo, a gente viu que o Souza atacou muito Central. Central, com todo respeito, é um time Fraco. fraco em relação ao nível Foi da Série rebaixado, D né? Foi Sim. rebaixado. no estadual. No estadual. O Souza tentou, mas tá pecando naquela famosa falta de eficácia na hora de fazer o gol, né? Diego Ceará, Vivian Seca, que foi o principal artilheiro do time no Paraibano, Vivian Seca de 6 gols sem marcar. A gente vê que o Souza cria muito, mas não consegue acertar o alvo. Não consegue abrir o placar, marcar, Converter a chance. converter as chances. A gente exatamente. bateu muito nessa tecla no programa passado. Cara, tá muito parecido os programas, desculpa, porque não consegue converter a chance, cara. A gente vendo aqui, o pouco que a gente conseguiu ver do jogo, o Souza amassando, tentando, mas Mas não consegue fazer o gol. Não finaliza, Teve né? chance boa de Ian Augusto, de Diego Ceará também. Luiz Henrique também. Luiz Henrique também, mas o que a gente comentou também, sabe, a mudança desse ataque que era uma valência, como diz nosso amigo Ítalo, uma valência muito forte do Souza, não consegue manter isso depois do Paraibano. Parece que o time estagnou. E diferentemente de Felipe Surian, eu não acho que Paulo Foiano tem que sair. Não, Por eu isso, também não só acho. explicando porque eu acho que são cenários diferentes. Mas eu acho que a paciência e a segurança de somos campeões estaduais está acabando também com o torcedor do Souza, Caliane. Sim. Assim, o Central, ele foi, como eu falei, ele foi rebaixado, mas assim, o time já deu uma boa mudada desde o rebaixamento. Mas não muda muita coisa, não continua sendo um time fraco relativamente, né? E o Souza vem de um paraibano muito bom, que a gente vivenciou o paraibano. A gente esperava outra cara do Souza nessa série D, né? Mas parece que o time estagnou. Importante destacar também os números do Souza, né? São 4 jogos que não vence, desde a Copa do Nordeste contra o Ferroviário, que perdeu 2-0. Não venceu o Paraibano, né? Ao final do Paraibano foi campeão, mas foi empate o resultado. E agora começa a Série D muito abaixo, com a derrota e o empate, tá em sexto com 1 ponto só. A gente esperava um começo muito melhor do Souza nessa Série D. Informação que a gente tem também, que a Aldeone confirmou, que a saída do meio-campista Luan Rodrigues, por motivos pessoais. Matheus Aquino também apurou que foi por adaptação à cidade de Souza. Achei estranho esse motivo. Matheus aqui, nosso companheiro da Rede Rede Paraíba. Paraíba, exatamente. Então é uma baixa no Souza. Mas enfim, a gente esperava um começo diferente, né? Nessa Série D. Um começo bem diferente. Essa questão do Luan Rodrigues, por adaptação à cidade, eu também me pegou de surpresa. Ele vai pro Fluminense de Feira, né? Lá da Bahia. Exatamente. Mas, assim, o Souza de 6 pontos possíveis conseguiu 1, né? Uma derrota e um empate. Eu já falei, já dei um spoiler aqui, tava no nosso script, mas eu queria que vocês falassem da situação de Paulo Foiani. Eu tenho 2 perguntas, na verdade, 2 em 1.
O que está acontecendo que o Souza está nessa baixa? E aí eu vou relembrar aqui. Antes das semis... Não, durante as semis contra o Serra Branca, o Souza passou esse tempo sem ganhar também. Foi. Não sei se vocês vão lembrar. Se eu não me engano, foram 7 ou 8 partidas. Deixa eu pegar aqui. Se eu não me engano, foi isso. Mas conseguindo empatar. E agora sofre essa baixa novamente com o Central, que é um time fraco, respeitosamente, Central de Caruaru, que foi rebaixado até no estadual. Eu queria saber o que vocês acham que faz esse trabalho do Souza ter essas baixas. E se vocês acham que o Paulo Foiane tem que continuar, tem que ter mais chance. Eu particularmente gosto muito do trabalho dele. Mas eu queria ouvir vocês. Eu queria ouvir primeiro Caliana. Agora vamos deixar as mulheres falarem primeiro. Eu vejo, assim, muita falta de finalização, né? Como a gente tava vendo, né? Eu acho que o Souza peca muito nessa parte. E aí acaba ficando sem fazer gol em time relativamente fraco, que é jogo que não pode perder. Não pode perder. Como até Pedro falou, Série D é vida ou morte, é muito difícil, tem que ganhar, os gols têm que ser convertidos. E o Souza não está fazendo isso, então é uma preocupação para Paulo, né? Ele precisa reverter aí essa situação do Souza. Aí o que tu acha que ele precisa fazer? Eu acho que assim, o Souza sempre se mostrou ser um time muito sólido defensivamente. Sempre terminou o Paraibano com a melhor defesa. Então mostrou que é uma equipe muito sólida lá atrás. Tanto que não sofre muitos gols. Quando perde é 1-0, é 2-1, enfim. Mas o que, como o Cali disse, realmente é a questão no ataque. Tem boas peças. A volta do Luiz Henrique é muito importante para o Souza. É um jogador muito bom. E Augusto também está uma boa fase. Diego Ceará também já mostrou que é um ótimo finalizador, um camisa 9 nato. Mas parece que essas peças providenciais pro Souza não estão em boa fase. Sim. Não estão no seu melhor momento. Isso acaba influenciando na equipe, no todo. Então, acredito que o trabalho de Paulo Foiane tem que continuar assim. E ajustar a conversão de exatamente. chance, né? E que nem o trabalho de Suriano também tem que continuar, porque tem que dar tempo. E já. Suriano discordo de vocês. Assim, o trabalho tá feito, né? O Souza é muito bom defensivamente, como tu citou. No ataque é bom, ataca bom, tem bons atacantes que não estão em boa fase, né? Mas aí tem um trabalho pronto, a única coisa que falta é o último passe, que não tá dando certo. Cara, sabe? Mas tem um ataque, tem a defesa boa. Eu me impressiono exatamente com isso. É uma defesa muito sólida. Bruno Fuso é sensacional ele no gol. A criação de passes, de triangulação do Souza é muito bom. O Souza consegue o tempo todo se livrar de pressão, sair construindo. Consegue chegar perto do gol e não está conseguindo converter. Acho que a única chance do Central que a gente viu assim com mais potência, todo mundo se assustou quando viu. Que foi a bicicleta. Foi a bicicleta que passou raspando. Sim. Bem lembrado. E a chance, né, que a gente tem que falar, que eu não guardei aqui para não esquecer, da expulsão do Wesley Moura. Que ele foi para matar ali. Expulsão justa. Foi na facada. Expulsão justa. Me lembrou o próximo jogo que a gente vai comentar já, mas foi uma expulsão justíssima. Mas que acho que foi um sacrifício ali pelo time que no futebol às vezes vale a pena dar essa sacrifício. Porque assim, se o jogador do Central passa por ele, era ele o goleiro, né? Sim. Então a chance do Central sair com a vitória em Souza iria piorar muito mais a situação do Dino, né? Que vai ter que lutar bastante para recuperar esse início de campeonato ruim. Pra gente terminar de falar do Dino, eu queria que vocês falassem, vamos pegar a Série D inteira. Vocês acham que tem chance ainda pro 13 e para o Souza? E palpites para a próxima rodada. Quem ganha? Rapaz, ou se vai ser empate entre 13 e Souza? eu confio ainda no Souza. Eu acho que o Souza tem grandes chances ainda de dar uma revivida. Porque tem tudo, como a gente falou, tem todos os recursos. O que falta é finalizar, fazer gol. Porque já é um time bem sólido, assim. Só que teve partidas que, como eu falei, não pode empatar. Não pode perder gol. São times relativamente fracos que tem que ganhar, tem que converter. Mas eu acho que o Souza tem grande chance de reviver e a gente vê de novo aquele Souza do Paraibano. Mas o 13, eu acho complicado. Acho que a vida do 13 está muito mais complicada. Então, a gente tinha, no programa antes de começar o Brasileirão, a gente tinha colocado o 13
em uma situação que seria muito difícil passar de fase, ou então se passasse da primeira na segunda fase, ficaria mais difícil ainda. Com esse início, eu acho que é muito, mas muito difícil. Obviamente no futebol tudo é possível. O 13 pode sim reverter a situação, passar, até subir, porque no futebol tudo é possível. Mas eu acho que atualmente a situação do 13 é muito delicada. Com esse começo é muito difícil. Vai ter que realmente Surian arrumar a casinha pra ver uma solução de achar um time consistente. Já o Souza a gente tinha colocado como favorito pra Sim. vencer a Série D. Com esse começo eu acho... Pra passar no grupo, não é primeiro. A gente tinha falado no programa antes do Brasileiro. Entendi. Tinha falado que seria campeão da Série D. Não seria, mas favorito a campeão da Série D. Mas nesse começo também um pouco irregular, eu acho que o Souza tem mais condições que o 13 de reverter a situação, sabe? Também. Tem um trabalho mais longo, mais longevo, e tem mais condições, peças melhores para fazer essa primeira fase melhor do que tá fazendo. E eu acho que o Souza passa de fase sim, acho que depois de passar da primeira fase já é outro campeonato, é mata-mata, então já vira outro campeonato. Mas o Souza tem mais condições que o 13. Já o palpite pro jogo... Eu esqueci de dar meu palpite. Eu acho... Fala aí, Karen, que eu vou pensar um pouco. Rapaz, eu tava pensando aqui. Eu acho que vai ser ou empate, 0-0, ou 1-0 pro Souza. Mas também se fizer um gol, se o Souza fizer um gol, também não sai 3. Tu acha que Será abre que a porteira? Não sai de vez? Mas eu vou responder Que desencanta? Pra não fugir e ficar em cima do muro também. Eu acho que o 13, como eu disse, tem que ter senso de urgência. Série D é cruel. São 60 times, como eu falei já. Só 4 vão passar, filho. Então, assim, é vida ou morte. Todo jogo. 13 tem que ter o senso de urgência. Reformulação geral. Traz mais reforço. E, na minha opinião, até por isso, não pode ficar muito tempo com um trabalho ruim. Eu acho que no próximo jogo, se empatar, tem que mandar essa linha pra fora. Se jogar mal, né? Se fizer a partida da vida e perder por uma chance boba, aí também não sei. Mas eu acho que não pode ficar deixando muito tempo. Eu concordo quando é uma Série A, um campeonato mais longevo, mais longo, que não vale o que a Série D vale nesse cenário para esse clube. Tudo bem você deixar o cara trabalhar. Mas tiro curto é trabalho de tiro curto. Se o cara não é o melhor do momento, mas ele consegue fazer 5 jogos e 5 vitórias, tem que trazer ele, cara. Na minha opinião, assim, vendo Série D. Mas eu também concordo com vocês, acho que o Souza tem muito mais possibilidade de reverter, porque é um time melhor. Para mim, o 13 não era e não é ainda favorito para se classificar. Mas acho que tem que lutar. E se conseguir um trabalho bom, tecnicamente, que o Surian não faz até agora, não mostrou, regrediu, na minha opinião, inclusive, mesmo com o reforço de Pipico. Eu acho que se for para o Souza com o Andrade de novo no gol, é para tomar mais 5. Né? Mesmo se o Souza não fizer, vai ser 4 bolas na trave e uma dentro. Lá ele. Mas acho que da Souza também, a não ser que... E o placar? Eu tô achando que vai ser um 0x0 chato. Se for Igor Acho que vai Rayano ser no gol, é 1-0 trincado. Se for Igor Rayano no gol, é 1-0. Se for Andrade no gol, é 2-0 Souza. Eu acho que vai ser vai ser trincado. Não sei se vai ser chato, porque é um clássicozinho, né? E assim, se tiver pênalti, o Pipico não pode bater, viu? Ele tem traumas com o Bruno Fuso. Vamos falar de Série C agora? Vamos falar de Botafogo e ABC. Que a gente presenciou. A gente esteve lá. Jogo lá. bonito de se ver, cara. Uma jogo Champions. lindo. Champions. Que jogo Quarta de lindo. Vamos agora explicar para o nosso público de uma forma mais direta, para deixar ele ver como é que foi os nossos jogos, na reportagem de Gustavo Cruz que eu fiz. Puxa. Botafogo e ABC, um jogo horrível, mas que a reportagem está muito boa e você vai ver agora. Noite deste domingo, o Botafogo recebeu o ABC no Almeidão para disputar a terceira partida válida pelo Campeonato Brasileiro da Série C 2025. O time de Antônio Zago vinha diferente. Henrique Dourado, Guilherme Santos e Gama não estavam no time titular
para manter a rodagem do elenco, segundo o técnico. Como diz o querido craque Neto, o jogo foi tão morno que teve espaço para o quero-quero no meio do campo. Apesar das poucas mudanças no Botafogo, o time inteiro não parecia estar na mesma vontade ou no mesmo ânimo que as outras partidas que o time disputou até então. Com pouca chance para ambos os lados, o primeiro tempo foi marcado por um baixo nível técnico e um futebol lamentável. Com exceção dessa boa chance do ABC no finalzinho do primeiro tempo, que foi o último lance e o mais perigoso da primeira etapa. A segunda etapa ficou marcada por falhas defensivas do Belo. O lateral Eric quase fez esse gol contra. E no escanteio em seguida, o ABC quase marcou, se não fosse esse milagre do Michael, que depois cobrou todo mundo do Botafogo. A resposta do Botafogo para a pressão do ABC veio do banco de reservas. Guilherme Santos, Silvinho e outros destaques entraram para mudar o jogo completamente. E foi o que aconteceu. Em jogada de Guilherme Santos para Silvinho, a bola sobrou depois de bater no travessão e Denilson marcou o gol do Botafogo, mas que foi anulado por impedimento. Após uma falha do zagueiro Marcelo Augusto, Bruno Leite, ex-Botafogo, ficou cara a cara com o Michael, que não pensou duas vezes e fez essa falta aí. Cartão vermelho direto, o goleiro do Botafogo foi pro chuveiro, mas o Belo não tinha mais substituições. Foi aí que o herói da partida entrou em ação. Guilherme Santos, o atacante que entrou para conseguir a vitória, foi pro gol para garantir o empate. E não é que deu certo. Guilherme Santos defendeu uma falta e mais algumas defesas bem plásticas até para um atacante, viu? Então hoje, né? Então, Que situação. que ajudar a equipe aí, infelizmente a gente perdeu o Misha aí por um lance ali que ele sacrificou pela gente, mas a gente tá aqui pra ajudar o Botafogo, né? Graças a Deus eu pude fazer algumas defesas ali, mas não é na minha área não. Já teve essa experiência? Já, no Dourado ali, no Fortuna, eu já agarrei muito ali. Fim de jogo pela terceira rodada da Série C 2025 do Brasileirão. 0 para o Botafogo, 0 para o ABC. Um jogo que começou no primeiro tempo truncado, feio, sem muita chance para os dois lados. Terminou de maneira emocionante com o Guilherme Santos no gol, após a expulsão do goleiro Michael. Esse cara que foi reportagem, tipo assim, eu me impressiono com a qualidade jornalística dele. Toda a humildade de Gustavo Cruz aí. Tentou deixar o jogo um pouco mais legal na reportagem. Eu tive que dar emoção. Teve que dar. O negócio. Tava aí Caliano quase dormindo desse lado do campo. Bom, Horrível, jogou feio. o Zago tentou apostar numa escalação diferente, né? Diferente não, com 3 mudanças, na verdade, é diferente. Com os 3 Misto. grandes mudanças. Ele tirou os 3 principais nomes da equipe, Gama, Dourado não entrou. Gama, Guilherme Santos e Henrique Dourado. Dourado nem do banco saiu. Pro lugar de JP e Zep, Denilson. e Rafinha. Rafinha. Foram as 3 mudanças de Zago. Eu estranhei, na verdade, vocês devem ter estranhado também. Na minha cabeça tinha sido, sei lá, um controle de carga, pensando no jogo contra o Flamengo que vai ser nessa quinta-feira, poupar. Porque são os 3 principais nomes do Belo, né? Mas é estranho. Mas aí, quando a gente perguntou na coletiva, Era isso que eu ia perguntar. ele disse que foi rodagem de elenco pra dar oportunidade pra todo mundo. Eu não entendi muito bem. Não funcionou. Ele mesmo disse, não funcionou. O primeiro tempo do Botafogo foi muito ruim. Horrível. Não criou, tentou implementar uma nova série de bola. Na verdade, o jogo do Botafogo não foi bom. Ele tentou implementar uma série de bola com os zagueiros bem abaixo, um bloco bem abaixo, quase na área de Michael. Não funcionou, disse que foi lento, rodar a bola de uma forma muito lenta, tava uma lentidão, não conseguia sair de trás. Quando conseguia sair, chegava no ataque, não produzia. Honório tentou produzir alguma coisa naquele meio de campo, mas Rodrigo Alves não tá numa fase boa, Rafinha também não tá. Denilson correu bastante. Denilson jogou bem. Foi um bom nome. Fez um bom primeiro tempo. Uma boa surpresa, mas as novas decisões de Zago, acho que não pegou bem, não. Não surtiram um efeito que grande. Já era de se esperar. Eu acho que essa questão... A gente, assim de cara, né, que viu, ficou... Isso não vai dar certo, não. Essa questão da saída de bola, da forma dele gostar de jogar, né? Ele comentou, a gente perguntou também na coletiva, ele comentou que é com trabalho, é com tempo, é com treino, e eu concordo realmente com isso.
Mas aí você treina com o time titular e você bota uma equipe de rodagem pra fazer um trabalho de treino. Exatamente. Então não vai dar certo, cara. Então, Pra mim ele não mudou o time por causa disso, não. Ele pode ter falado isso na coletiva, o máximo respeito que eu tenho a Zago, mas ele pode ter falado isso na coletiva, mas tá claro que não foi por isso que ele mudou. Pô, depende de treino. Eu vou botar uma equipe rodando, vou botar reserva pra jogar. Então, já tem uma incoerência aí nessa fala dele, né? Ele tentou... Ele disse que são... Na verdade, é a minha opinião, que são 2 dias de trabalho só, ou 2 jogos de trabalho apenas. Sim. É um começo. Eu acho que, se der tempo, Não, encaixando... Não vou botar a caveira de Zago, até porque eu acho que ele é um ótimo treinador. Não dá nem tempo pra isso ainda. Realmente, eu achei incoerente assim o que ele falou, mas pode ser que ele pense desse jeito. O que eu penso é o seguinte: se a Série C é a prioridade, que foi isso que Galo falou, que foi isso que ele reforçou quando teve toda a polêmica, não, a nossa prioridade é a Série C. Aí eu vou fazer uma rodagem de elenco na 3ª rodada. Em casa, contra o ABC. O ABC que é um time pior que o Botafogo, é verdade. O ABC que é um time pior que o Botafogo, mas que Não faz sentido. você faz uma rodagem de elenco, o time tá pressionando na vitória, você não coloca Henrique Dourado pra jogar, poupa. Tira o principal jogador do time, Guilherme Santos. Me pareceu que ele realmente poupou para o jogo do Flamengo. A gente sabe da importância que tem de vitrine para os jogadores. Pode ser que tenha sido algo do Financeiro elenco. também. Algo do elenco. Financeiro já lucrou, né? Mas se passar de fase. Quaresma. Faz no último programa, cara. Já tá com 6 milhões no bolso. Bota o Sub-17 para jogar esse jogo. Mas tudo bem, eu entendo, é a oportunidade de vitrine. A gente tem que respeitar a opinião dos atletas. O próprio elenco já viu de 3 jogos seguidos ele jogando. Ok, trocou, botou rodagem. Eu acho que Dourado deveria ter entrado. Considerando que o peso da contratação, ele tá para decidir. Michael, enquanto... Já a gente fala da expulsão dele, mas enquanto teve em campo, assim, amassou, Jogou. né? Defendeu, fez um milagre. Uma defesa milagrosa. Fez um milagre. Xingou todo mundo, preparador. A gente que tava lá atrás, que presenciou, ele tava... Nos 2 tempos. No primeiro também, não sei se vocês viram, ele emburrado, estressado. Ele é muito comunicativo. Agora, ele fala muito. Pra mim, o destaque negativo do Botafogo foram 2 coisas. A lateral do Lucas Lopes, sempre vazia. A lateral direita do Botafogo, sempre vazia. O primeiro tempo inteiro, até o Eric entrar no lugar dele, o primeiro tempo inteiro, ataque do ABC pela lateral direita. O Lucas Lopes fez uma partida péssima, na minha opinião. O vacilo do Marcelo Augusto, que a gente vai falar depois. E a péssima saída de bola do Botafogo, que é uma principal valência do Zago. Todo time que o Zago treina sai de bola bem, da zaga até o ataque. Ontem tava sofrendo muito para conseguir sair. Tava comentando com um amigo meu, essa questão da saída de bola, do que Zago quer implementar. Zago, ele treinou clubes de níveis elevados em relação ao Botafogo, com jogadores que também têm um nível elevado em relação ao elenco do Botafogo. Então, na minha percepção, esses jogadores que têm um nível a mais conseguem pegar a ideia mais rapidamente. Por isso a gente vê uma comparação. Diniz... Eu discordo, mas vou deixar você terminar de falar. Diniz, ele comanda uma equipe com uma semana de trabalho, já tá aquele negócio, dinizismo, né? Sai jogando de trás, aí consegue tocar a bola. Às vezes dá errado, às vezes dá certo, mas enfim. A questão do Botafogo é que são peças inferiores em relação à Série A, à Série B, enfim, que é o que Zago tem de experiência. Quando a gente vê ele tentando implementar as ideias dele em uma equipe que tem um nível inferior, eu acho que a demora é natural pra a gente ver uma saída de bola mais rápida, que consegue furar o bloqueio do adversário. A gente viu ontem o Botafogo tentando sair de uma forma assim, muito mal, muito lenta, muito mesmo. Era a bola no lateral, no zagueiro, tentava em Thalisson, aí voltava pra zaga, Michael, chutão. Era isso. Ou então perdia a bola, sabe? Então, é um começo de trabalho, tem que ter paciência pra conseguir implementar essas ideias de forma que os jogadores consigam executar, sabe? Mas, e o que a gente ouviu também foi vaias. Eu acho que o torcedor tem seu direito de vaiar, mas é muito cedo ainda. É um começo ainda de trabalho. Acho que vaiou
pelo jogo ter sido morno. E é isso que eu ia comentar também. Sim, também. Mas eu Mas acho, teve eu acho que vaias é diretamente Sim, pra... sim, teve. Eu acho- Até prosado, porque o time tava morno, o time não tava jogando com vontade. Eu acho que é isso. Eu acho que Era é o que aparentava, né? É um começo de trabalho, eu acho que tem que ter paciência nesse começo. Foi uma partida ruim, todo mundo viu isso, o Zago admitiu, o Felipe Félix admitiu, enfim. Então, o importante também é isso, né? Eles enxergarem que fizeram um trabalho ruim nesse jogo contra o ABC. Eu vou discordar de você, Quaresma, no seguinte. Por que eu acho? Porque eu já tinha enxergado isso no jogo contra o Confiança, essa saída de bola, e no jogo contra o Náutico. Não foi algo que não tinha sido feito e agora está tentando fazer. O que eu estava falando era isso. Para mim, a saída de bola saiu porque o ABC conseguiu pressionar melhor que conseguiu pressionar bem o time de Evaristo Pisa, inclusive. O time de Pisa, do ABC, pressionou e o Botafogo não conseguiu sair de bola. Eu não acho que é questão de Zago ter treinado times de The Strongest, o time de nível de Libertadores, né? Obviamente que isso conta, de Série A, e não conseguir fazer isso com o time de Série C, porque isso é possível fazer aqui. A gente estava falando que Paulo Foiani estava fazendo isso com Souza. Sim. Eu não acho que é questão dos jogadores não entenderem. Eu vou discordar de você. Por quê? O time do Botafogo é muito jovem e já estava fazendo isso em 2 jogos anteriores. E todo mundo que estava ali do meio para trás jogou esses outros jogos e conseguiram fazer a mesma coisa. Então eu acho que alguma coisa mudou para esse time. Eu não sei se tiraram o pé, eu não sei o que foi. E até por isso, conversando com torcedores depois do jogo, eu saí, conversei, não entrevistei porque eu estava sem microfone, sem câmera, sem nada. Mas uma conversa até informal assim, falavam isso, parece que o time tirou o pé e por isso que eles estavam estressados. E por isso falhou. Acho que ninguém também quer que o Zago saia. Mas eu não acho que a falta dessa saída de bola seja porque o Zago treinou um time de um nível superior e agora está treinando o time do Botafogo. Eu acho que realmente foi um jogo que o Botafogo não conseguiu agregar em nada tecnicamente. Essa questão, eu não falei nesse sentido. A questão é que o tempo até adaptar ao que Zago quer. Entendi. Eu acho que é diferente quando você pega um clube nível Série A, quando é um clube nível Série C. O tempo de adaptar, de entender as ideias, de executar da forma que o treinador quer, é diferente. Entendeu? Para implementar as ideias num clube de Série C, que as peças são inferiores em comparado à Série A e Série B, demora um pouco mais para executar bem, para chegar bem, fazer bem. Questão de que tu falou que já tá fazendo contra o Confiança, fez contra o Náutico. Contra o Confiança não foi ele que treinou o clube, né? Não, o Zé Carlos usou as instruções dele. O Zé Carlos treinou. Eles se comunicaram e usou as instruções. Eu enxerguei... Inclusive, só pra completar, já faziam isso inclusive com o João Bussi. Já tinha essa saída de bola. Então por isso que eu acho que o time realmente regrediu. Na minha opinião. Nesse jogo contra o ABC, eu enxerguei diferente. Tudo bem. Uma saída muito diferente. Não muito diferente, mas diferente no sentido de... Os zagueiros... também, mas os zagueiros estavam vindo buscar a bola muito atrás. Quase na área de Michael. Isso eu não tinha visto ainda no Botafogo. O zagueiro construía a partir da sua defesa, da sua área, tentando atrair o adversário pra espetar, sabe? Era meio que isso. Isso eu não tinha visto ainda, sabe? Eu com o Bussi, eu até elogiei algumas vezes aqui no programa, que a saída de bola de Bussi era muito bem feita. Conseguia sair da pressão de uma forma muito rápida. Eu nunca tinha visto isso no Botafogo. Zago agora tenta implementar de uma forma diferente, atraindo mais o adversário para furar o bloqueio, achar os espaços. Não conseguiu nesse jogo, é um começo de trabalho, como eu falei. É só ter paciência. Se vai dar certo, a gente não sabe, né? Mas tem que ter um pouco de paciência. Né, Kali? É como ele falou até na coletiva, né? Ele falou que o torcedor ele é impaciente, mas que ele teria que ter paciência, porque só 2 jogos de Zago ele ainda não implementou, não conseguiu. Não dá tempo, né? 2 jogos não dá tempo. Implementar suas ideias e colocar o time pra frente. Mas aí é paciência. Próximo jogo é contra o Flamengo, né? Parece, como o Gustavo falou, pareceu que ele poupou para esse jogo. Mas diz ele que foi uma rodagem de elenco ali, mas que é bem incoerente, né? Não faz nem sentido. Bem incoerente, assim, não faz sentido nenhum, já que a prioridade e se for isso, tem Botafogo... que ser cobrado a diretoria e ele, porque prometeram que a prioridade ia ser Série C. Sim, enfim, sem nexo nenhum essa explicação dele na coletiva, mas já passou, já aconteceu, o jogo já foi. Agora o foco do Belo vai ser no Flamengo, né? Que é um jogo difícil, e muito dinheiro envolvido.
Mas aí, paciência pro trabalho de Zago, deixa o homem trabalhar, que ele tá trabalhando. Vamos falar agora do... Assim, tecnicamente, jogo de bola foi horrível o jogo, né? Mas vamos falar dos destaques. Vamos que falar foi da loucura desse jogo. a loucura de Michael, que, na verdade, se sacrificou pelo time, né? Porque naquele foi uma lance. boa chance ali do E Bruno Leite. do destaque de Guilherme Santos, indo pro gol, pegando falta. O jogo acabou. O jogo foi de 8 a 80. No primeiro tempo foi Foi morno, ridículo. ridículo. O segundo tempo, expulsão. E vamos falar primeiro da expulsão, né? Do lance. Então, eu tive a oportunidade de conversar com o Michael na saída do estádio. Ele me explicou um pouquinho o lance. Ele disse que esperava que o Marcelo não fosse tocar na bola. E aí, quando o Marcelo meio que tocou, porque foi deslocado pelo atacante do ABC. Pelo meia, Bruno Leite. Foi Ex-Botafogo. Bruno Leite? inclusive. Bruno Leite tava no lance, Foi. verdade. Bruno Leite. Que a porrada, inclusive, foi no ex-companheiro, né? Porque querendo ou não, eles treinavam. O Michael não tava sendo titular, mas tava ali. Foi Enfim, uma pancada do caramba. Mas Pancada. Michel me explicando, ele esperava outra reação do Marcelo Augusto, só que o Marcelo Augusto tocou na bola e quando foi ver, tudo muito rápido, né? Foi muito rápido. Houve um choque. Apurei com ele também a questão do tórax. tórax, o médico me falou, com o médico e com o Michel eu apurei, né? O médico falou que falei com o médico também, nada demais, tava tranquilo, só foi uma pancada, não tinha nenhuma fratura, não teve nenhuma fratura. Não preocupa pro restante da temporada. Falei com o Michel disse que era só tomar Só um remedinho. E pronto. E já tava tudo inteiro certo. já. Então acho que não preocupa, mas o lance foi feio, né? Daí eu queria puxar pra vocês, primeiro perguntar, porque na minha opinião, quero ver se vocês concordam. Na minha opinião, não vou dizer vilão nem culpado, não quero criminalizar ninguém, ele tá ali trabalhando. Mas pra mim, o erro daquele lance foi de Marcelo. Ele dá um empurrão em Bruno, tentando disputar a bola. Ele não podia disputar a bola daquele jeito, porque ele fez tudo que o atacante queria, que Bruno Leite queria. Bruno Leite deslocou ele, ficou sozinho, cara a cara com o goleiro. Ele vai lá dar um empurrão pra frente, que nem desequilíbrio, nem pra fazer a falta direita ele conseguiu. E ficou pra trás. Ele ficou pra Mas trás. a pancada de Michel também foi E aí certeira. Michael vem, na minha opinião, se sacrifica. Ele fala, pô, tô aqui, cara a cara com o bicho. Ele vai fazer o gol. Vou dar no meio. E Querendo foi. ou não, futebol é assim. Né? Eu não acho que ele errou, assim, obviamente, né? Quando eu vi o lance, eu me lembrei que Bruno Leite já tinha feito a cirurgia do joelho. Falei, pô, se ele machuca o joelho de novo, eu não vou aqui dizer que ele tinha que ter quebrado, ter matado. Não, o lance, claramente, ele fez a falta pra o Bruno Leite não fazer o gol. Porque no canto que ele tava, ele não ia conseguir. Mas o erro principal daquele lance pra mim foi Marcelo. Marcelo tava totalmente perdido. Ele não poderia ter perdido na velocidade. Ele pelo menos fizesse uma falta antes para levar um amarelo, uma falta técnica. Mas o erro para mim foi de Marcelo tentando disputar a bola. Ele deu um empurrão que foi mais um impulso, nem sequer falta foi. Para mim, a incompetência total daquele lance foi de Marcelo. Eu quero ver a opinião de vocês. Marcelo Augusto. E aí, cara, tu tá mais próximo do lance? Véi, eu fui pegar o celular, já tava... Puf! Eu vi assim... Aí deixava, grava, e eu, quando eu fui gravar... Já estavam os dois no chão. Já tava uma pancada. Eu só escutei a pancada. Queria ter visto. Caramba. Eu tava do outro lado do gol, não deu pra ver Eu não lá, consegui ver, então não tenho muito direito de falar não, que eu não consegui Agora, ver. o engraçado foi a reação de todo mundo quando viu o Guilherme Santos vestindo a camisa de goleiro. Não, primeiro, quem ia entrar era Guilherme, né? Guilherme Castanhari? Que é o terceiro goleiro. Terceiro Segundo, goleiro. né, goleiro? Segundo, Só que o Belo já tinha feito as substituições. Ele já tava aquecendo. Ele já ia entrar. Ele, inclusive, foi ajeitar a barreira e levou o cartão amarelo. Foi, ele levou cartão. Ele levou, não. Ele levou levou ainda. amarelo. Não sabia dessa... Na verdade, ele foi pra trás do gol quando o dá Guilherme instrução tava no a gol. Guilherme. E foi ajeitar a barreira e dizer, ó, faz isso, isso e isso. O juiz viu que ele não tava aquecendo, cartãozinho amarelo. Cara, não sabia que ele não podia fazer E isso. ameaçou expulsar. Não, ele não Foi. podia fazer isso, ele não Achei tava que podia. aquecendo. Acho que podia orientar. Enfim, E ele aí ficou orientando do campo, do lado, né, do campo. ele iria entrar, daí o Botafogo já tinha feito. E Guilherme lá vestindo a blusinha azul e todo 1,80 mundo... de altura, 1,83. E todo mundo assim. Enfim, mas foi, deu A certo. reação do jornalista que tava ali atrás do gol do ABC foi tipo, meu Deus do céu, o que vai acontecer agora? E o mais engraçado também foi a torcida que inflamou, né? Não, Porque- cada vez que Guilherme pegava na bola, a torcida gritava. urrava. Homenagearam Ao som no final, fruta que caiu, é o melhor goleiro do Brasil. Cantaram. Guilherme Santos. Cantaram. Mas eu acho que deu uma... Como é que fala? Mostra a coragem. Uma inflamada Sim. no estádio. A coragem de É porque o jogo Também. tava muito morno, muito feio, muito chato. Tinha que ter
Pra mim, uma Guilherme- pitada de tempero paraibano, futebol Guilherme já paraibano. é querido pela torcida, pela qualidade que tem. Joga muito. Acho que é importante falar. É importante falar ele pra também. mim, ele mostrou uma liderança ali, de mesmo não sendo mais alto, falar, pô, eu me garanto. Ele até brincou na entrevista, disse que já ia pro gol vez ou outro pra jogar com o Dourado, se eu não me engano, ele falou isso. Mas que não é o forte dele, não é ser goleiro, não. Mas assim, se garantiu, óbvio, se ele levasse um gol, ninguém ia crucificar. A gente já viu isso acontecer com outros atacantes do futebol. Mas pra mim isso mostra muita liderança dele. Ele deu a cara mesmo. E eu acho, Foi um dos poucos que não foi vaiado, né? eu acho que é importante falar de Guilherme, porque assim, o Botafogo tava com essa dificuldade de criar jogadas, de chegar ao gol do ABC, e ele entrou e mudou o jogo, né? Sim. O gol anulado sai dos pés dele, ele dá o passe pra Silvinho, Sim, que a teve bola vai gol na trave. anulado. Bem Teve o gol anulado. Muito bem anulado. Foi, Bem anulado. Felipe Félix postou no Instagram reclamando da arbitragem, né? Félix, que é o patrocinador da locadora, Não, né, do Botafogo, Sócio da SAF. sócio da SAF, reclamou No Instagram. sobre o o penalti. impedimento de Silvinho, mas claramente ele está muito à frente. A gente Claramente. inclusive viu isso na reportagem aqui que passou. Mas enfim, Que acho eu que, fiz. Claramente está muito à frente. Silvinho realmente estava à frente. eu acho que tem que destacar Guilherme Santos, que entrou e muito bem. Ele é o Craque do time. ele dá uma velocidade maior pro meio de campo. Ele consegue acelerar as jogadas bem, ele consegue achar o passe. Então ele é fundamental para essa criação do ataque do Botafogo, né? Mas quando a gente viu o Botafogo melhorar, veio a expulsão do Michael e aí não deu pro Belo, né? E acho Ele que só um bom resultado pro ABC, né? Conquista fora de casa, o ponto. Pelas circunstâncias finais, eu acho que foi melhor para o Botafogo. Sim, Porque passou 11 minutos com o Guilherme Santos no gol. Sim. Mas realmente para o ABC foi melhor. Inclusive, quase teve um gol contra de Eric, a gente tem que Foi. falar disso também. Mas um jogo assim, Pelo morno, final- o Botafogo pelo não final. jogou bem, teve todos esses pontos negativos e ainda sofreu no final. Volto a dizer, na minha opinião, o Michael ali naquele momento, se parasse ali, que tava ele e Bruno Leite de frente a frente, se eu tivesse no lugar dele, eu faria a mesma coisa. Talvez eu, para tentar não machucar, como era ex-companheiro, eu virasse e puxasse pelas costas, para não dar um chute, né? Mas graças a Deus não machucou ninguém. E sim, pelo final, eu acho que saiu uma vitória. O Belo. Saiu com um empate com gostinho. Com gostinho lá. Eu acho que perder em casa na Série C, a gente falou da fórmula, né? Empata verdade, fora, ganha em casa. O Belo que vem de dois empates assim com gostinho de vitória, né? E essa Sim. não foi diferente, não. Mas assim, poderia ter sido melhor, né? Mas acontece como o Pedro falou, na hora que o Botafogo tava indo bem, aconteceu a expulsão de Michael, aí desandou tudo, teve só que segurar mesmo para segurar o empate. Com o Guilherme ali no 11, acho que passou 11 minutos, não foi? foram 15. Foram 15. Ele foi expulso aos 40 e e aí teve 11 minutos de acréscimo. Então, 15 minutos ali. Então foi uns 15 minutos aí com o atacante Guilherme Santos. no gol. Eu acredito que foi um sentimento de derrota, assim, sendo bem sincero, pela atuação do time. Sim. O time jogou muito abaixo, faltou aquela... Passar, pelo menos, né, pra torcida, passar aquela raça, aquela vontade, tá jogando em casa, tá aproveitando que o torcedor tá ali, 7 horas da noite do domingo, muita gente indo trabalhar segunda-feira. Mas acho que não é o fim do mundo, o Botafogo ainda tem muito campeonato pela frente. Acho que o único que vestiu a camisa, assim, que veste a camisa do Belo e vai pra cima é Guilherme Santos. Eu acho que é o único que... Eu vejo algumas valências. Vejo do Michael. Sim, que ele Michael tava sim, jogando. também. Igor Maduro também, sempre que entra. Entrou muito bem, na minha opinião, melhorou. Muito legal o Maduro. Dourado boa. poderia Gente boa, ter então. entrado também. Deixa Senti no muita falta. comentário aqui. Senti muita falta de Dourado. Poderia. Eu acho que encontro de Bruno Leite ainda. vocês bateram muito na tecla que sentiu falta de Dourado, sentiu falta de Dourado. Eu acho que Denilson foi garantiu. bem. Não, foi se bem, garantiu sim. Mas eu acho que o que mais fez falta foi Guilherme Santos mesmo. Sabe? Eu acho que Dourado não fez. É Se ele. é inaceitável começar Eu acho que com- se Dourado tivesse iniciado a partida, acho que não seria muito diferente não do que foi a partida. Porque Dourado, Porque não- pela forma de jogar, precisa que o time jogue pra ele, obviamente. Então, e o time não tava com essa. Eu Com concordo a criação tão em alta, sabe? Acho que passa muito pela falta de Guilherme Santos. E eu acho que Silvinho também é um bom nome pra pintar entre os 11. Entrou bem. Quando eu falei Entrou bem. sobre essa mudança que eu não entendi, é porque, embora os times que estavam jogando não era... Só saiu 3 titular, eu vejo Silvinho como titular, sabe?
Talvez até Denilson. Denilson joga muito bem, ele fez um pivô excelente, na minha opinião, mas eu vejo Silvinho de titular, eu vejo Maduro entrando de titular. Eu vejo essas mudanças futuras. Eu acredito que isso não está acontecendo por adaptação. Sim. E ontem ele quis dar um rodízio, beleza. Mas acho que o Eric tem que voltar a ser titular. Não, é inadmissível o Lucas Lopes. Não jogou bem. Não existe. Não jogou bem. Ele Jogou nunca muito joga mal. bem. E fica aí as críticas de Caliani. Nunca joga bem. Mas acho que é isso, né, sobre o Botafogo. Acho que vocês concordam também que não é o fim do mundo. Não. Vai perder pro Flamengo, acho que não é surpresa. Fica aqui. Tô muito curioso pra ver. Eu também tô. Aqui no roteiro tá pedindo palpite. Eu não sei o que esperar desse jogo, sério. Cara, sério mesmo. Eu Palpite particularmente, 1 a 0 acho que Belo. perde. Guilherme Santos e falta. Não, Dourado, lei do ex. Lei do ex. Eu acho que... Não, e o Flamengo vem de... Vamos falar do Flamengo, né? Vem de uma vitória assim, massacrou o Corinthians. E o Corinthians, 4 a 0 hein? assim. E o Corinthians, hein? Massacrou. E o Palmeiras. Não, que é isso? Já começa. Pode sair, hein? Quem ficou Paraíba. O Flamengo vem bem e tem que se Travou, ligar, cara. né? Eu acho que a gente não tem nem que ficar muito tempo falando do Flamengo. Eu acho que o Botafogo não é favorito, não vai ganhar. Mas vamos Se de conseguir palpites. uma vitória histórica aqui, perde no Maracanã. Mas vamos de Aqui não, palpites. né? Em Maranhão. Aqui que eu falo no Nordeste, né? No mando do Botafogo, que não é mais. Meu palpite, time misto ou time titular do Flamengo? Sei lá. Aí só Deus sabe. Inclusive eu tava conversando Só o com Filipinho jogadores. sabe. Só Eu o acho Os que torcedores ontem do Botafogo, eles aqui. Não, vamos imaginar que vem o time. Esqueci agora o nome dele, até o torcedor do setor. Vem o misto do Flamengo e o titular do Belo. Não dá pra gente, não. Aí, Ayrton. Não dá, boy. Não dá. Tem a chance de eu achar R$1 bilhão na rua, né? De reais. Eu acho que. Não, falando sério, é muito difícil. É, É se muito vier o difícil time jogar no... misto, 2-0 Flamengo. E lá é papo de 4, 5. É difícil. 2-1, que eu quero um gol de Dourado da lei do O ex. São Paulo fez 10-0 já no Botafogo, né? Foi a maior goleada da história. Quer uma informaçãozinha além do futebol paraibano? Ancelotti, novo treinador do Botafogo. Da seleção brasileira. Confirmado? Fabrício Romano soltou agora Ih, acordo fechado entre Até que fim. CBF e Ancelotti. Falou tanto mal até de... que fim demorou, mas... De nada, eu trouxe um homem aí. Continua sendo, Também. continua sendo um péssimo presidente, mas tomara que o técnico faça um bom trabalho. Isso é a informação. Uma Quem informação tinha? aqui que chegou da produção é que Felipe Luiz confirmou que vai fazer rodagem de elenco. Ou seja, só 3-0, rapaziada, tá de boa. Agora vamos puxar, encerrando o programa, quero palpites sobre a gravação que vai ocorrer agora. Importante. Eu tô nervoso. Eu quero saber os seus palpites, senhores, sobre o maior campeonato da história mundial. A Copa do Mundo ano que vem, não importa. Maior campeonato virtual, vamos. Não, do mundo. De todos os Ele não é esportes. humilde. O que vale é o eFutebol da Paraíba, que está nas semifinais. Sexta-feira você vai saber o resultado da gravação que vai acontecer já já. Meu amigo, eu tô nervoso. Tá todo o elenco aqui que vai disputar. Eu quero saber. Tá todo Primeiramente, mundo Caliane, você não conta que vai jogar, bicho. Caliane, Diga. Ficou nas minhas Nacional de mãos. Patos de Pedro Quaresma Ficou nas minhas mãos. contra Alto Esporte de Ítalo Vieira. Quem passa pra grande final do nosso Eu campeonato? vou no Altinho. Altinho do Que amor. Eu vou no Na Altinho do cara de amor. Quaresma. E tu, Gustavo? Tu que já viu os dois jogar? Calma, eu vou falar depois. Diego, nosso Zé, representando o Campinense, contra Gabriel Januário. Gabriel Januário, representando Souza. Quem ganha? Ixi. Tá os dois aqui me olhando, né? Eu vou no... Sei não, vou no Souza. Palpite dela é Gabriel Porque Januário. o Souza tá... Quaresma, tu vai passar ou o Ítalo vai passar? Porra, meu amigo, eu tô muito nervoso. Ele tá velho. nervoso, tá eu tô suando nervoso aqui. porque assim, eu não jogo PES, eu não jogo Xbox. Não, deixa Não de jogo desculpa. ele. Quem passa? Quem passa? Tu vai prometer que vai passar ou tu vai ser humilde? O pior é que eu tava na primeira fase, eu fui. Não sei, aliás, eu vou dar informação aqui pra ele, que eu não sei se você viu o último programa. Estavam querendo ficar em segundo lugar pra poder pegar você e não pegar Zé. Que é Zé bom. Lhe subestimaram. Pior que Zé é bom Não, mas mesmo. lhe subestimaram, Mas irmão. isso é Falaram que verdade. você era o mais fraco. Ó, Caramba. fala na cara dele que você vai ganhar dele. E aí, tu?
A questão é que primeira fase eu fui grandão, né? Primeiro lugar, ganhei todo mundo. Vou te dar uma dica. Só que eu peguei Zé, tive um choque de realidade e eu, meu Zé Deus é do muito céu. bom. Aí eu tô vou dar- agora... Eu Mudando vou te dar minha... uma dica, então. Vou dar meu palpite, então. Eu vou Dá te dar uma dica, dica, dá então. dica. Ítalo é retranqueiro, bicho. É Cuidado retranqueiro, com o contra-ataque. Ele passa o jogo todinho lá atrás e vai pra cima. Enfim, meu palpite é que vai dar nossa. E Campinense e Souza. Quem passa? Quem você enfrenta na final? Zé é bom, mas Genu também. Genu é o dono do jogo, né? Ele- É o dono da bola, o famoso dono da bola. Mas eu acho que o Campinense vai passar. Zé é muito bom jogador. Pra mim vai ser Eu quero ver Altinho Altinho do Amor. e Campinense. É isso, fiquem ligados sexta-feira no YouTube e no E sábado. também no sábado no Diário do Canal do Sertão. Sertão, isso Queria aí. agradecer a todo mundo que assistiu, agradecer Caliane por estar de volta. Obrigada, gente. Pedro Quaresma. Sempre minha aqui. dupla de entrevistas, que nunca mais a gente fez entrevistas, né? Temos que voltar. Mas vamos voltar um dia. Queria agradecer a todo mundo que assistiu, seja aqui, seja na TV, seja aqui, ó, seja no YouTube, seja na TV Diário do Sertão. E pedir pra você deixar o like, compartilhar, manda pros amigos e continue acompanhando a gente nas nossas redes sociais. Ah, e fiquem à vontade pra debater com a gente também nos É, comentários. pode Dê sua criticar. opinião, enfim. Tá. Critica, manda no Pode grupo assim, tacar o pau aí ó, na a gente aí. porcaria que estão falando aí de futebol. É Valeu! isso, valeu!